A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Deus abençoe a todos vocês que vão assistir esse vídeo. Espero que esse vídeo, venha ser bênção e que venha te orientar, O nosso canal é Palavra Revelada. Eu não quero que esse vídeo fique longo, mas eu quero ler um texto com vocês. Espero que você entenda, nunca vai pelo que o pregador diz. Procure examinar e estudar, que nem eu faço. Eu procuro estudar para poder falar para vocês, orientar. E o texto que eu quero ler com vocês é a respeito do divórcio, Eu vou abordar um tema com vocês, meus amados irmãos. É sobre: fui traído, posso me divorciar e casar de novo? Ou devo ficar só? Esse é o tema. E eu vou ler um texto que muitos pastores usam para falar que Deus, ele dá direito ao segundo casamento. Irmãos, a Bíblia ela é tremenda. Às vezes um texto diz uma coisa, mas às vezes quando você vai pesquisando o texto e o contexto, você vê que aquele texto ali, ele está dizendo, mas os demais textos estão esclarecendo para você. É isso que eu quero falar com vocês. Por quê? Porque esse texto de Mateus 19 diz assim, versículo 9: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, o que casar com a repudiada. Irmãos, Deus odeia o divórcio. Jesus falou para os fariseus: no princípio não foi assim. O que Deus uniu, não separa o homem. O casamento, ele é até que a morte vos separe. Mas o que esse texto vai dizer para nós? O texto aqui vai dizer duas palavras diferentes: prostituição e adultério. São palavras diferentes, não são a mesma palavra. Mas aqui diz assim, aqui muito usa esse texto de Mateus, é um texto que só Mateus diz sobre isso. Marcos, Lucas, eles vão dizer o contrário. Ele vai dizer: aquele que casar, aquele que se separar da tua mulher e casar com outra, está em adultério. Eu vou ler só um texto no livro de Marcos para você ver, pensar que eu não estou falando abobrinha. Marcos 10, versículo 11 e 12 diz assim, Jesus falando. Marcos 10, versículo 11 e 12. Qualquer que deixar a tua mulher, ou seja, se o homem deixar a tua mulher e casar com outra, comete adultério com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, aqui no livro de Marcos, Marcos não abre exceção. Se o homem se separar da tua mulher, que nem os fariseus falar, repudiar e casar com outra, está em adultério. E se a mulher se separou do teu marido e casou com outro, está em adultério. Mas esse livro de Mateus, ele é um pouco meio... muitos usam, para falar que Deus, ele concorda com o segundo casamento, Mas o único que fala isso é Mateus. Mas se for por causa de prostituição, ali não está falando adultério. Prostituição ali, significa fornicação. É uma palavra grega, significa porneia. Aí você tem que entender o que é porneia. Aqui não está falando de casamento, não. Prostituição é porneia. No grego significa, no grego porneia. Mas olha o que Lucas diz. Lucas 16, 18. Qualquer que deixar a tua mulher e casar com outra, adulterará. E aquele que casar com a repudiada pelo marido também adulterará. Lucas também não abre exceção. Marcos também não abre exceção. Mas aqui no livro de Mateus 19, versículo 9, vai usar duas palavras: prostituição, no grego porneia, e adultério, que significa mocheia.
são dois significados diferentes. Se você for ler os textos, tem texto que vai mostrar a mesma palavra, com um significado diferente, mas não é a mesma palavra. Prostituição é uma coisa. Em outras Bíblias vem fornicação. Mas vamos lá para nós entender. O que é prostituição ou fornicação? Você sabe o que significa essa palavra? Relação sexual ilícita entre duas pessoas solteiras, sem ser casada. O texto aqui está falando sobre isso. Não está falando sobre adultério, não. Não está falando sobre isso. Porque se fosse falar sobre adultério, ia falar sobre adultério, mas está falando sobre porneia, fornicação, prostituição. Então, meus amados irmãos, o termo aqui está falando sobre isso. Por quê? Porque eu digo uma coisa para vocês, meus amados irmãos. Jesus aqui está tratando, nesse texto, Jesus está tratando sobre o casamento judaico, né? Você sabia que duas pessoas no casamento judaico, lá no judaísmo, Jesus está falando sobre isso, o casamento judaico, onde duas pessoas assumem o compromisso sem ser casada. É no caso de José e Maria. José não tinha coabitado, José não morava com Maria. José, ele era noivo de Maria. Tá me entendendo? Para tu entender, Mateus 1, versículo 19, vai dizer assim, ó, então José, seu marido, a Bíblia está falando que José, ele era marido de Maria, mas José era noivo de marido. Então, Jesus está tratando sobre o casamento judaico. José não morava com Maria, mas ele já era casado por Maria. Agora, se José coabitasse com Maria, ele estava em fornicação, prostituição, porneia, sem ser casado. José não era casado com Maria ainda. Mesmo ele sem ele morar com ela, ele já era casado. Mas ele era noivo de Maria. Então o termo aqui é um termo que muitos pastores usam para falar que Deus está abrindo exceção para o segundo casamento. Mas eu lendo a Bíblia, eu estudando, eu descobri que prostituição e adultério são palavras diferentes. Hebreus, capítulo 13, versículo 4 vai falar assim, ó: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que dão a prostituição e aos adúlteros, Deus julgará. Ou está dizendo que Deus vai julgar os adúlteros e Deus vai julgar os prostitutos, os que se prostituem. Aqui está falando, meus amados irmãos, prostituição, relação sexual de uma pessoa, né, de duas pessoas sem ser casada. Prostituição, porneia, adultério, significa, sabe o que? Mocheia. Uma pessoa que é casada e ela tem relação com outra pessoa fora do casamento, é adultério. Mas o termo aqui em Mateus 19,5 está tratando sobre porneia, não está tratando sobre adultério. Meus amados e queridos irmãos, olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Ó, Mateus 15, 19. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição. Adultério e prostituição. Então você vê que é palavra diferente. O termo aqui está falando, mas se for por causa da prostituição. O termo não está falando de casamento, não. Está falando de uma pessoa que está tendo relação sexual, né, fora do casamento. Aí Jesus fala assim, ó, mas se... Aí Jesus vai falar no termo, Jesus vai falar, se o marido deixar a mulher e casar com outro, está em adultério. Tá me entendendo, meus amados irmãos? Olha o que diz a Bíblia, ó. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Aí sim, tá falando do casamento. Se o homem, né, deixar tua mulher e casar com outro, está em adultério. Então foi essa palavra que Deus mandou falar para você, né? São palavras diferentes. São palavras, né? Prostituição é porneia no grego, né? Relação sexual ilícita entre duas pessoas solteiras, sem ser casado. O termo está falando sobre isso, não está falando sobre casamento.
Jesus não abre exceção para o segundo casamento. O casamento é um só, meus irmãos, até que a morte vos separe. Se você for pegar em 1 Coríntios 7, 10, Paulo diz: digo não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com ele novamente. Paulo vai dizer lá em Romanos 7, 2, que a mulher está presa pela lei do marido enquanto ele viver. Só pode arrumar outra pessoa caso o marido venha a falecer. Então, meus irmãos, para não ficar longo o vídeo, Deus abençoe você, tá bom? Se você gostou dessas palavras que não é minha, que é de Deus, se inscreva lá no meu canal, toque no sino, tá bom? O canal só vai crescer se você se inscrever, tá bom? Deus abençoe e fique na paz.